Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Infelizmente, essa é a nossa última aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante ao longo das últimas aulas. Na nossa última aula de hoje, vamos falar sobre tópicos especiais em manutenção de equipamentos de eletrônica de potência e também sobre as normas técnicas. O que é esse nome desse tamanho, tá? Esse nome, gente, ele vai nos dizer o que nós devemos fazer para dar manutenção nos nossos equipamentos. Claro, vamos dar uma breve noção, infelizmente não teremos tempo para abordar todos os conteúdos, mas a apostila de vocês tem muito. Então, ao longo da aula, sugiro que vocês acompanhem pela apostila de vocês todo o sistema, tá legal? Então é isso, pessoal. Vamos lá para a nossa última aula de hoje? Vamos seguir, ok? Bom, vamos começar, pessoal, com uma introdução. Lembrando do nome imenso da nossa aula de hoje. Tópicos especiais em manutenção de equipamentos de eletrônica de potência, tá? Vamos lá, a primeira coisa diz o seguinte: dar manutenção preventiva, ou seja, prever um erro antes dele acontecer, de qualquer equipamento elétrico pode ser considerado um dos ramos da técnica que mais evolui, ou seja, gente, se um equipamento deu problema, eu não vou descartar aquele equipamento, eu vou tentar dar manutenção nele, eu vou tentar resolver um problema que tenha nele, tá ok? Então eu quero resolver esse tipo de situação. A avaliação precisa dos custos envolvidos em qualquer tipo de interrupção de processo resulta na necessidade de implantação de programas de manutenção preventiva. Tá ok? Ou seja, eu preciso saber quais os custos envolvidos, o tipo de interrupção do processo e a gente vai implementar esse programa de manutenção. Imagina que eu tenho uma fábrica que tenha, sei lá, 1000 motores e eu tenho que dar manutenção nesses 1000 motores. Isso vai ficar parado por um tempo, tá certo? Então eu preciso me programar com antecedência para fazer a parada dessa máquina, tá ok? Então olha só. Executar a manutenção preventiva de um equipamento não implica necessariamente na abertura, desmonte e remonte, nem ensaio do mesmo, mas na realização de uma série de procedimentos padrão. Ou seja, eu vou realizar uma série de testes para verificar se o equipamento está próximo de dar algum problema ou se não. Se o equipamento já deu problema, aí o que a gente vai fazer é uma manutenção corretiva. A manutenção preventiva, ela vai ser necessária para que a gente resolva, para que a gente determine se o sistema vai estar funcionando ou não estará funcionando. Tá legal? Isso que eu vou precisar. Então olha só. Inspeções de rotina objetivando o levantamento de dados de corrente, tensão, temperatura e parâmetros capazes de indicar a existência ou evolução de programas internos ao equipamento também se inserem dentro das práticas de manutenção preventiva. Pessoal, o que eu estou fazendo com isso aqui, ó? Rotina, ou seja, aquilo que você deve fazer todo dia para levantar dados, ou seja, para entender o que está acontecendo dentro da máquina. E dados de quê? Corrente, tensão e temperatura são parâmetros capazes de indicar se o equipamento vai estar próximo de dar um problema ou se ele está funcionando corretamente. Então eu tenho que olhar isso. Vamos supor que você meça a corrente num determinado dia do equipamento. A sua corrente está lá, 1 ampere. Aí no dia seguinte você mede de novo. A corrente está 1,1 ampere. No dia seguinte a corrente está 1,2 amperes. No dia seguinte a corrente está 1,3 amperes. Opa, eu já desligo o equipamento e penso assim, peraí, tem alguma coisa errada com isso aqui, isso não está dando certo. Tá? Então aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse levantamento e vou, a partir desse dado, monitorando o sistema, descobrir se o meu sistema vai estar dando problema ou não. Tá legal? Isso que eu vou fazer. Bom, então, isso eu estou instaurando um sistema de manutenção preventiva, tá ok? Na apostila de vocês tem uma explicação muito detalhada sobre como e o que olhar nessa leitura de corrente, tensão e temperatura. Deem uma olhada com calma nessa apostila para que vocês verifiquem isso. Tá legal? Vamos seguir. Bom,
Quais são as atividades básicas que eu devo fazer para dar manutenção, tá? A rotina para a execução das inspeções relativas à manutenção preventiva de equipamentos elétricos envolve a observação visual de algumas de suas condições específicas, bem como, quando possível, os reparos necessários que podem ser realizados no campo. Ou seja, eu vou fazer uma rotina visual, eu vou analisar calmamente o meu equipamento, olhando parte a parte, para descobrir se é possível ou não que o equipamento funcione do jeito que eu quero. Tá legal, gente? É isso que eu vou fazer. Então, olha só, é necessário intervir imediatamente ao surgirem ou ao serem notados quaisquer indicativos de anormalidades. Lembra do que eu falei? Se eu estou olhando se eu estou medindo um equipamento e percebo que a corrente dele está subindo gradativamente dia após dia, eu tenho que intervir imediatamente nele. Não posso mexer com outra coisa, tá ok? Não posso mexer com outra coisa que não seja corrigir aquele equipamento, senão é certeza que ele vai estragar, tá ok? Então, as rotinas de inspeções básicas para equipamentos elétricos, em operação normal, não é em operação anormal, operação anormal já é outra coisa, mas em operação normal eu vou olhar o quê? Corrente, tensão e, acima de tudo, limpeza. Pessoal, quando eu digo limpeza, não é pegar um balde d'água e jogar no equipamento, tá? Eu estou falando de você pegar um pano, tirar a poeira em cima dele, tirar aquela sujeira, tirar a sujeira ao redor do equipamento, porque o equipamento precisa de ventilação. Especialmente aqui no nosso norte de Minas, onde tem muita poeira, a gente tem que deixar o equipamento livre dessa poeira para que ele possa ventilar normalmente, tá? Esse é o grande ponto que a gente tem que considerar. Tá ok? Então vamos sempre notar isso, analisar a corrente, analisar a tensão e analisar a limpeza do sistema que eu estou fazendo. Tá legal? Então vamos seguir para a próxima transparência. A gente pode também, e deve, tá? Ó, podemos e devemos testar componentes utilizando um multímetro. Quem aí tem um multímetro, levanta a mão. Quem não tem, compre um, por favor. Tá? A gente pode testar vários equipamentos com multímetro, tá? Com esse equipamento, podemos testar alguns componentes. Por exemplo, capacitor, diodo, transistor e eu vou incluir aqui também resistor, tá? Também um resistor, tá? Eu não vou entrar no mérito de como fazer esse teste porque é complexo e leva tempo, mas a apostila de vocês aborda calmamente como fazer cada um desses testes, tanto em capacitor, quanto diodo, quanto em transistor. Então prestem atenção lá e que vocês vão conseguir fazer isso direitinho, tá? Cada método requer um método, cada componente, olha o professor trocando as palavras, cada componente requer um método específico para teste e precisa de ter os resultados interpretados. Não é simplesmente chegar lá e medir, tá bom? Como eu falei, a apostila contém os procedimentos e parâmetros para análise de resultados, tá? Por favor, deem uma lida na apostila para vocês verificarem como fazer. Está lá passo a passo, está bem explicado, leiam com calma para entenderem. Tá legal? Então, vamos seguir. Olha só, vamos dar agora manutenção no principal equipamento de computadores, que é o quê? A fonte de alimentação, tá? Olhem a fotinha aí. A fotinha aí está relacionando o interior de uma fonte de alimentação. Ó. Isso aqui é o interior de uma fonte de alimentação de computadores. Tá legal? Então, olha só. O problema mais comum apresentado pela fonte de alimentação é a dilatação e ou vazamento dos capacitores eletrolíticos. Essa dilatação e ou vazamento quase sempre não impede o funcionamento da fonte, mas faz ambos funcionarem mal, tá? Em alguns casos pode impedir o funcionamento, mas na maioria dos casos não impede o funcionamento.
Porque, lembrem-se, o capacitor está ligado em paralelo com a carga que você vai alimentar. Tá? Eu falei disso lá nos retificadores. Se o capacitor queimar, não vai impedir o funcionamento. Mas se ele ficar queimado durante um tempo, outros equipamentos vão estragar muito rápido, porque o ripple da tensão vai aumentar bastante. Tá? E, por exemplo, o transistor é um equipamento bastante sensível ao ripple de tensão. Então, não é interessante deixar um capacitor estragado dentro do meu computador. Tá ok? Então, olha só, há várias possibilidades causadoras desse dilatamento, mas a mais comum é o superaquecimento interno da fonte. Pessoal, um capacitor, ele diminui a vida útil dele pela metade quando eu aumento a temperatura dele acima de 10 graus acima da temperatura máxima para a qual ele é projetado. Tá? Então ele está lá, a temperatura de operação dele, vamos supor que a temperatura interna de operação dele seja 50 graus. Se você deixa aquela temperatura lá dentro chegar a 60, a vida útil do componente cai pela metade. Mas espera aí, como é que eu consigo fazer a temperatura do equipamento lá dentro cair pela metade? Gente, é uma coisa tão simples que a gente nem percebe. Poeira. Poeira, obstrução da ventilação. Eu tenho lá meu computador, eu vou lá e coloco um banco atrás dele, eu coloco uma planta atrás dele, eu coloco a saída de ar bem de frente para a parede, tapando a saída de ventilação dele. Isso é uma coisa péssima, você está aumentando. Ou coloca o computador numa sala que é muito quente, não faz uma outra ventilação dentro dele. Isso faz muito mal para o meu sistema. Tá? Então lembrem-se, a gente precisa manter os equipamentos limpos para especialmente trocarem calor com o ambiente e não serem danificados, tá ok? Especialmente para os capacitores, eles vão ser os que mais vão sentir, tá legal? E as precauções, tá? Quais as principais precauções que a gente precisa fazer? Olha só, antes de qualquer interação em equipamentos de um sistema elétrico, algumas precauções preliminares de segurança devem ser observadas. Quais são elas? Quando da realização de testes em equipamentos, estes deverão estar bem sinalizados. Eu não vou fazer um teste num local onde tem várias pessoas que não tem nada a ver com o teste passando lá no meio. E preciso colocar uma faixa grande dizendo, ó, atenção, equipamento em manutenção. Tá? Eu estou fazendo a manutenção daquele equipamento, tá certo? Deverá ser utilizado somente ferramenta adequada. Pessoal, nada de utilizar faca de cozinha para desparafusar parafusos de um computador. Isso é uma prática muito comum, tá? Então nós vamos utilizar apenas ferramentas adequadas, tá ok? E olha só, nunca, vou circular o nunca aqui várias vezes para que vocês lembrem bem disso. Olha lá, ó, nunca, tá? Todo tamanho. Executar sozinho serviço próximo a circuitos energizados. Tá? Gente, excesso de confiança é motivo de morte. Tá? Não vamos fazer isso. Tá ok? Não vamos fazer isso. Tá legal? Então nós temos que fazer acompanhados. Mesmo com todas as precauções acontecer um acidente, eu preciso de gente para te socorrer, tá? Então, não façam esse tipo de manutenção sozinhos quando o circuito estiver energizado. Quando ele estiver desenergizado, não tem problema, tá bom? Novamente, ó, certificar-se através de inspeção visual e também de equipamentos como multímetro, de que os equipamentos liberados para manutenção externa estão, aqui está errado, ó, essa palavra está errada, aqui é escrito estão desenergizados, tá legal? Eles estão desenergizados. E por fim, cuidar para que todo o pessoal envolvido nos testes esteja com proteção adequada. Proteção e segurança é a alma da manutenção dos equipamentos,
Tá? Não adianta querer fazer manutenção usando apenas um short e uma camisa regata. Sabe o que vai acontecer? Você vai se machucar e não vai resolver o problema do seu equipamento. Tá ok? Então, lembrem-se bem dessas orientações. Tá? E, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre as normas técnicas dos equipamentos. Tá? Primeira norma que eu vou falar, ela diz respeito sobre a classificação de equipamentos quanto à proteção. Que norma é essa? A NBR 6151, tá? Ela classifica os equipamentos quanto à proteção contra choques elétricos em caso de falha da isolação. Vou ler de novo. A NBR 6151 classifica os equipamentos quanto à proteção contra choques elétricos em caso de falha da isolação, tá? Essa classificação aplica-se a equipamentos elétricos e eletrônicos previstos para serem alimentados por uma fonte externa de tensão igual ou inferior a 400 volts entre fase. Vamos explicar esta frase, tá? A NBR 6151 diz o seguinte, em palavras normais. Você tem aí o equipamento que você está usando. Primeiro ponto, ele é alimentado por uma tensão inferior a 400 volts? Ele está ligado na tomada do prédio ou da sua casa e lá dentro, essa tensão que está aí dentro, ela é 127 ou 220 volts, tá? Então ela é inferior a 400 volts. Então ela está dentro da NBR 6151? Tá. Então olha só, o que quer dizer? Se você tocar na carcaça do seu computador que está aí na frente, toca aí na carcaça do seu computador, você tomou um choque? Espero do fundo do meu coração que não, tá? E não é para você tomar um choque. Por quê? Porque a NBR 6151 atuou no fabricante dizendo o seguinte, ó, quando a proteção contra choques, eu quero saber qual é a proteção contra choque elétrico em caso de falha da isolação, tá? Se eu perder a isolação disso aí, eu vou tomar choque? Você tomou? Não tomou, tá? Então isso que a NBR 6151 está falando, sobre a segurança quanto a você tomar um choque quando essa isolação vai falhar. Olha só, esse equipamento que está aí na sua frente é metálico, certo? O computador é feito de metal, ele não é feito de plástico, tá? Então, ele, caso tenha uma falha de isolação, ou seja, está em metálico, ele não vai levar choque, porque ele está bem trabalhado para ser protegido por isso, tá? E os equipamentos, eles vão ser divididos em classes e não se destinam a refletir o nível de segurança do equipamento, mas apenas a indicar o modo pela qual a segurança é obtida. Ó, são quantas classes? 0, 1, 2, 3, ou seja, 4 classes de equipamento. Característica principal do equipamento de classe 0, sem proteção adicional em caso de falha da isolação básica. Esse equipamento não tem nenhum tipo de proteção, tá? Então, se tiver uma falha na isolação, você vai tomar choque. Esse é um equipamento perigoso, é um classe 0, tá? O classe 1 faz proteção por aterramento, tá ok? Classe 2, isolação suplementar, mas sem meios de proteção por aterramento, tá? Classe 3, previsto para alimentação através de instalações de extra baixa tensão de segurança. Tá? Então, cada equipamento aqui tem um tipo de proteção, aí tem, quer dizer, um tipo de característica do equipamento. E aí, o que é que eu tenho que fazer precaução de segurança? Eu tenho que fazer o seguinte, ó, o meio ambiente não tem terra, então eu tenho que ter segurança disso, tá? Para o classe 1, tem que pegar o meu equipamento e ligar o aterramento de proteção. O classe 2 não é necessário qualquer precaução, porque o próprio equipamento já vai ter. E o classe 3, tenho que fazer ligação e instalação de extra baixa tensão de segurança do meu equipamento. Tá? Então observem bem, eu tenho que olhar as características do equipamento para determinar qual é a precaução de segurança que eu preciso. Então se eu falar assim, olha, NBR 6151, tem um equipamento classe 2. Qual é a precaução de segurança que eu tenho que ter? Nenhuma, porque o próprio equipamento já tem. Tá legal, pessoal? Vamos seguir para a próxima norma. Tá? Bom, vamos agora falar sobre o índice de proteção de equipamentos elétricos. Tá? Olha só, agora nós vamos falar sobre a NBR 6146.
ela fixa as condições exigíveis aos graus de proteção providos por invólucros de equipamentos elétricos de tensão nominal não superiores a 72,5 kV ou 72.500 volts, tá? A designação para indicar o grau de proteção é constituída pelas letras características IP, seguida de dois números que indicam conformidade com as condições estabelecidas na tabela, para o primeiro e segundo numeral. Então, olha só, o primeiro numeral característico, ele indica o grau de proteção dado pelo invólucro em relação às pessoas e ao equipamento no seu interior. E o segundo numeral característico indica o grau de proteção dado pelo invólucro, tendo em vista a penetração prejudicial de água. Pessoal, existe lá, a regra vai fazer o seguinte, eu vou começar com o número, com a letra IP, IP de quê? De índice de proteção, tá? IP, índice de proteção. E aí para o índice de proteção eu vou colocar dois números aqui na frente, tá? Esses dois números vão dizer para mim o que está protegendo e o quanto está protegendo, tá? Na apostila de vocês tem a tabelinha com toda a descrição de cada número. Então, como a gente colocou aqui, ó, vamos escrever, por exemplo, o IP44. O que o IP44 diz? O primeiro número 4 diz o seguinte, ó, é um invólucro protegido contra a penetração de objetos sólidos, cuja menor dimensão é maior que 1 milímetro, e o segundo dígito diz contra proteção de água. Repetindo, o primeiro 4 aqui do IP diz o seguinte, ó, ele tem um invólucro, olha lá, o primeiro numeral faz o seguinte, ó, o primeiro numeral característico indica o grau de proteção dado pelo invólucro em relação às pessoas e ao equipamento no seu interior. Então o primeiro 4 aqui vai dizer o seguinte, ó, eu tenho um invólucro protegido contra a penetração de objetos sólidos cuja menor dimensão é maior que 1 milímetro. E o segundo numeral, que também é um 4, diz o quê? O segundo numeral indica o grau de proteção dado pelo invólucro, tendo em vista a penetração prejudicial de água. Então, olha só, o 4 fala o quê? Contra projeções de água. Não fala que se ele cair dentro d'água, ele vai estragar. Tá ok? Bom, pessoal, então isso fecha nossa última aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com o curso, tá? Espero que vocês tenham lido a apostila, leiam especialmente o capítulo 4 para entenderem melhor as normas e verem os detalhes que lá existem, tá ok? Muito obrigado por acompanharem as minhas aulas, muito obrigado, estou à disposição para tirar dúvidas e desejo a vocês um excelente curso. Muito obrigado e até a próxima!